Oi, gente, boa tarde. Nós somos alunos do 9º ano e a gente vai fazer uma homenagem para os índios. Os povos indígenas são um assunto polêmico para nós. Alguns dizem que eles estão sumindo, quando sua população soma 350 mil índios no Brasil, divididos em 200 tribos diferentes. Outros pensam que eles quase não têm influência sobre a nossa cultura, quando grande parte das palavras que usamos pertencem à língua tupi-guarani. Prova disso são os substantivos jacaré, jiboia, jabuticaba, tocantins, etc. Sua maior luta é pela retomada de terras que lhe foram tiradas e, consequentemente, maior posse de território para a melhoria de qualidade de vida do seu povo. Como conclusão, digo que somos bem mais índios do que pensávamos ser. No meu conhecimento, os índios são indígenas que vivem na tribo. No Brasil tem muitos indígenas, mas não são todos que assumem, pois tem medo de ser discriminado, de não poder estudar, fazer faculdade ou trabalhar por causa da discriminação. Já outros têm orgulho de ser indígenas. Os portugueses usavam a violência contra os índios, e essa violência era surgida para tomar terras. Eles até chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doenças a eles para dizimar tribos e tomar as terras. Como os índios de Mato Grosso estão em pânico, com medo de perder suas reservas. Agora eu vou falar de um indígena, um velho índio da etnia, Miqui, falar em língua própria, mas ele fala com muita revolta sobre a preocupação dele, que não é só dele, como afronta as reservas indígenas. Para eles é muito ruim, pois 19 de abril é o dia do índio, mas o movimento indígena diz que não há nada a comemorar. Nós usamos muitas espécies indígenas, como pipoca, abacaxi, mandioca, caju, jacaré e outras coisas. Os índios são muito discriminados, pois recebem nomes muito ruins, por exemplo, preguiçosos por não aceitar ser escravo. Há 350 mil ou mais indígenas no Brasil. No vídeo que assistimos, eles perguntaram o que sabiam sobre os índios. Uma estudante responde que eles só estudavam e sabiam que os índios existiam antes da colonização surgir. Achei interessante quando os portugueses começam a escravizar muitos indígenas, ou a escravizar muitos indígenas, ou utilizar o escâmbio. Dava espelho, apitos, colares e chocalhos para os indígenas, em troca de seu trabalho. A maior parte dessa tribo está localizada na região da Amazônia. Atualmente, cerca de 400 mil índios vivem no Brasil. Quando os índios morriam e seus ossos eram colocados dentro de um barril feito de barro e eram enterrados. Fala que os indígenas falou, eu acho muito interessante, que ele é médico, mas continua sendo índio. Muitas pessoas falam que os índios são bichos. Eu não acho, sim, eu acho que eles são seres humanos, assim como nós. Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus, a América havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Esses índios brasileiros pertenciam ao Tupi-Guarani, região do litoral, Macro-G ou Tapuias, região do Planalto Central, e Araucárias, Amazônia e Caraíbas, Amazônia. Atualmente, calcula-se que apenas 400 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 200 etnias indígenas e 170 línguas. Porém, muitas delas não vivem como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. O primeiro contato entre os índios e portugueses em 1500 foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Sabemos muito sobre índios que viviam naquela época graças à carta de Pedro Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Pedro Alves Cabral, e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da covaira, derrubada da mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como por exemplo o porco do mato e capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha.
Na carta de Caminha, é relatado que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com uma galinha. As tribos indígenas possuem uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos aconteciam em momentos de guerras, casamentos, cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer aliança contra um inimigo comum. Eles faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que o índio respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Dessa maneira, possuem canoas, arcos e flechas e suas habitações ocas. A palha era também muito utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios ou enfeites para a cerimônia das tribos. O urucum era muito usado para fazer a pintura no corpo. Vai. A organização social dos índios. Entre os indígenas não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm o mesmo direito e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos que, quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas instrumentos de trabalho, machados, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual. O trabalho da tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado, caça, pesca, guerra e derrubada das árvores. Duas figuras importantes na organização da tribo são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele que faz o ritual da segelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais, para ajudar na cura. O cacique também, importante da vida tribal, faz o papel de chefe, pois organiza a origem dos índios. A educação indígena é bem interessante, pois pequenos índios conhecidos como curumins aprender desde pequenos e de forma prática. Costumam observar os que adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando vai casar, costuma levar um índiozinho junto para que aprenda. Portanto, a educação indígena é bem prática e vinculada à realidade da vida da tribo indígena. Quando atinge os 13 e 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Os contatos entre os indígenas e portugueses. Como dissemos, os primeiros contatos foram de estranheza e de certa admiração e respeito. Caminha relata a troca de sinais, presentes e informações. Quando os portugueses começam a explorar o pau-brasil das matas, começam a escravizar muitos indígenas ou utilizar os campos. Levam espelhos, apitam, colares e chocalhos para os índios em troca do seu trabalho. O campo que se segue foi muito prejudicial ao povo indígena. Interessados nas terras, os portugueses usavam a violência contra os índios para tomar as terras. Chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doenças a eles para divinizar as tribos e tomar as terras. Este comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando dos pequenos números de índios que temos hoje. A visão que o europeu tinha a respeito dos índios era eurocêntrica. Os portugueses achavam-se superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los ao seu serviço. A cultura indígena era considerada pelo europeu como sendo inferior e grosseira. Dentro dessa visão, acreditavam que sua função era convertê-los ao cristianismo e fazer que os índios seguissem a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, os índios foram perdendo sua cultura e também sua identidade. Canibalismo. Algumas tribos eram canibais, como, por exemplo, os tupinambás, que habitavam o litoral da região sudeste do Brasil. A antropografia era praticada, pois acreditavam que, ao comerem carne humana do inimigo, estariam incorporando sabedoria, valentia e conhecimentos. Dessa forma, não se alimentavam da carne de pessoas fracas ou covardes. A prática do canibalismo era feita em rituais simbólicos. Religião indígena. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para esse Deus, os espíritos faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável por transmitir esse conhecimento
aos habitantes da tribo. Algumas tribos chegavam a enterrar o corpo dos índios em grandes vasos de cerâmica. Além do cadáver ficavam os objetos pessoais, isso mostra que essas tribos acreditavam numa vida após a morte. Bom, eu sou a aluna Hortência, eu vim homenagear os índios e falar um pouco do meu conhecimento sobre eles. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. São povos que têm conceito, hábitos, costumes, culturas, tradições, vestes diferentes. E por isso gera um certo preconceito. Os índios são considerados como bichos e preguiçosos, e é contraditório, porque eles lutam, caçam, pescam, fazem artesanato, trabalham pelo sustento da vida. E tem muitas palavras indígenas que são usadas no nosso cotidiano, que é arara, abacaxi, acerola, açaí, abóbora, pipoca, mandioca, E tantas outras. E tantas outras. Nós temos que preservar a cultura porque faz parte da diversidade do Brasil. Então respeite o índio. Bom, não fica tremendo. Tá gravando. Oi, gente! Vocês viram aí, né, o vídeo que a gente fez sobre informações dos índios, com textos nossos. Agora vamos passar a homenagem dos índios, os verdadeiros filhos do Brasil. Era uma vez na América índios, a cultura do caçar, do plantar e do pescar. Lendas, mitos e costumes, gente de bem, mas que teve que guerrear. Era uma vez a natureza em perfeita harmonia, salvaguardada por estes heróis, desequilíbrio não existia. Mas estes foram expulsos de suas terras, obrigados a dar lugar à ganância e à insatisfação do homem. Os homens brancos que aqui chegaram para disseminar a destruição, agredindo, perseguindo e matando, era uma vez nossos irmãos, e uma pátria que nunca será a mesma. Ilusão. O índio lutador tem sempre uma história para contar, coisa da sua vida que ele não há de negar. A vida é de sofrimento e eu preciso recuperar. Eu luto por minha terra, porque ela me pertence, ela é minha mãe e faz muita gente feliz. Ela tudo nos dá, se plantarmos a semente. A minha luta é grande, não sei quando vai terminar. Eu não desisto dos meus sonhos e sei quando vou encontrar a felicidade de um povo que vive a sonhar. Ser índio não é fácil, mas eles têm que entender que somos índios guerreiros e lutamos para vencer. Temos que buscar a paz e ver o nosso povo crescer. Orgulho-me de ser índio e tenho a cultura para exibir. Luto por meus ideais e nunca vou desistir. Sou pataxó e tenho um mundo que expandir. Tá aí. Obrigada, gente. Beijão.